Ele se tornou como nós. Ele se tornou como nós. E como nós, ele teria a oportunidade de obedecer a Deus, ao Pai ou não. Hoje nós estamos falando de Jesus Cristo. E o que eu quero compartilhar com vocês é que aqui nós temos muitos livros e todos esses livros, a maioria, eles saíram de dentro da Bíblia. Você não precisa ter dúvida sobre isso. Se você falar sobre saúde, tem na Bíblia. Se falar de liberdade, tem na Bíblia. E a verdadeira liberdade está na Bíblia, que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos aqui um compilado de livros. Mas eu te digo, se você seguir somente este livro, basta. Este livro tem 66 capítulos. E aqui é onde tudo começa. Nós sabemos que através de Adão entrou o pecado no mundo. E através de Jesus Cristo também entrou a salvação no mundo para aqueles que crê e acredita. Ele esteve entre nós, foi como nós, sofreu amarguras, sofreu perseguições, sofreu todo tipo de sentimento que um ser humano pode sentir. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sentiu. Só que ele foi gerado por Maria, pelo Espírito Santo de Deus, e por isso nele não se achou pecado, nenhum tipo de engano ou mentira. Então, vamos ver aqui. Mas ele sempre preferiu a obediência e a santidade, e foi vitorioso. Vamos ver o que nos diz aqui em Hebreus capítulo 2 e versículo 18. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Deus, pula daqui. Se tu és Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Mas ele tinha certeza que ele tinha que me libertar. Eu tinha que estar aqui falando dessa palavra hoje. Ele tinha que te libertar, você que chegou nesse canal para ouvir essa palavra. E ele passou por todas as agulhas e tentações, mas foi vitorioso. E continuamos aqui, ele nunca pecou. Vamos ver o que nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Foi o único homem na face da terra que viveu começou o seu ministério aos 30, viveu aos 33 anos, começou o seu ministério aos 30 e nunca pecou. E nem na sua boca se encontrou engano. Ele é a água da vida. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos dar continuidade aqui. Isso deu a ele a qualidade de ser nosso substituto. E ele, em nosso lugar, foi punido com a morte.
pagando nossa sentença declarada por Deus. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel, capítulo 18 e versículo 4. Vamos ver o que nos diz aqui. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Para quem já conhece a história ali do Jardim do Éden, o pecado que foi entronizado através de Adão, Jesus Cristo, Deus, resolveu a dar o que ele tinha de melhor, que era o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos confiar nele, acreditar na santa palavra dele. Como eu mostrei aqui, milhões, bilhões e bilhões de livros escritos pelo mundo inteiro, mas nada se compara. Tudo se passa aqui nessa terra, todas as palavras se passam, mas a única que permanece para sempre é esta, porque Deus sabia que ia ter que enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Quem conhece a história de Jesus Cristo sabe o que ele passou, as dores que ele passou. É como se fosse eu ou você ali naquele lugar. Será que nós conseguiríamos vencer essa penúria? Porque teve um momento que Jesus Cristo ele sofreu tanto, a Bíblia nos diz que o suor dele corria como sangue. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ia passar, para que nós chegássemos nos dias de hoje. E aqueles que se entregam a Cristo, que confiam em Cristo, é porque dá o verdadeiro valor para aquele homem que há mais de 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia ressuscitou para que pudéssemos estar aqui. Deixa eu te falar uma coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, divulga, se inscreva no meu canal. E se você está numa comunidade e que está precisando fortalecer os irmãos, nós damos cursos por aqui, curso totalmente gratuito. Nós vamos até a sua igreja e levar essa palavra para vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade por aqui, de tal forma que todo aquele que recebe pela fé o sacrifício de Jesus torna-se apto a receber o perdão dos seus pecados. A Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Você não viu, você não viveu aquele período de Jesus Cristo, mas um dia você espera que ele virá com toda a força que qualquer esquema de guerra, hoje se fala muito em guerra, né? Estamos na iminência da terceira guerra mundial aí, mas para isso, para Deus e para Jesus Cristo, não significa absolutamente nada, porque ele vai descer e vai cobrar o que tem que ser cobrado aqui na terra. Algo muito extraordinário está para acontecer. E não é à toa que você está nesse vídeo. Se um dia você se entregou para Cristo e virou as costas para ele, meu amigo, é bom você se consertar com Deus rápido. E vamos ver aqui o que nos diz em Atos, capítulo 10, e versículo 43. Nos diz assim: a estes dão testemunhos todos os profetas,
de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então o perdão está somente em Jesus Cristo. Ele não morreu na cruz do Calvário. Ele não foi lá e tomou as dores da nossa sociedade, de 8 bilhões de seres humanos, à toa. Ele e todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, é somente em Jesus Cristo. Não é em Buda, não é em nenhum outro tipo de santo ou de religiosidade que vai te libertar, que vai te dar o perdão. É somente através de Jesus Cristo. Se Deus, pela morte de Cristo, perdoa nossos pecados, então não há mais condenação para nós. A obra do diabo em enganar o ser humano é anulada. Aquele que uma vez foram expulsos da presença de Deus, agora são recebidos e podem novamente habitar perto de Deus. Então, somente através da morte de Cristo Jesus é que nós recebemos o perdão. Tudo o que ele passou, você consegue imaginar o que Cristo passou naquela cruz do Calvário? E veja como ele é maravilhoso. À sua esquerda tinha um bandido. E à sua direita também tinha um outro bandido. E o da esquerda zombou de Jesus Cristo. Se tu és o Cristo, desça da cruz. Tu não é o poderoso? Tu não és o Filho de Deus? E o da direita se humilhou. Falou, Pai, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quantas pessoas hoje, com a sua pseudo-liberdade aí, bebendo no pecado, está tudo certo. Muitos zombando da morte de Jesus Cristo, zombando de Cristo que morreu na cruz do Calvário. E digo mais, muitos religiosos que se dizem em nome de Deus estão apostatando da fé. Para esses, a cobrança será maior. E hoje você que chegou nesse vídeo, ainda dá tempo de você voltar, lembrar de onde você caiu, você que um dia pregou, você que um dia cantou. Ainda dá tempo, meu amigo, porque Cristo ainda não raiou nas nuvens. Ele está para raiar e ele vai cobrar. E ai daqueles que um dia, por eles vieram o escândalo. Ainda dá tempo. Agora, vamos falar aqui o processo de salvação. 5 questões sobre a salvação na Bíblia. Primeiro tópico. Todos os homens são pecadores e estão destituídos de habitar na presença de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 23. Todos os pecadores estão destituídos de habitar na presença de Deus. Não tem como você habitar na presença de Deus no pecado. Não tem como as suas orações elas ser respondidas se você não estiver diante da presença de Deus. Você pode até achar que as suas orações estão sendo respondidas, mas, meu amigo, não está. Fique em paz, porque é a Bíblia que nos está falando isso. Deus ama o ser humano, apesar de ser um pecador. Vamos ver aqui o que nos diz Jeremias, capítulo 33, e versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tudo
tudo isso que nós estamos passando nesses dias, principalmente aqui no nosso Brasil, no nosso país, se estiver chegando no seu país aí, deixa aí um comentário abaixo, como é que está o seu país? Como é que está a nação aí? A Bíblia nos diz que se o povo que se chama pelo meu nome clamar, orar, me buscar de todo o coração, eu ouvirei dos céus as suas orações e salvarei a sua terra. Então clama, busca. Então vamos para o terceiro tópico aqui. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos pecadores. João capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 8, 1 Coríntios 15, versículo 3. Em João 3,16 nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dia você já parou para meditar nesse versículo? Para meditar. Que profundidade! Que profundidade! Não tem livros. Pode ser escrito pelos melhores escritores, pelos homens mais sábios. Mas o que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário não tem livro que possa substituí-lo. Somente a palavra de Deus. Vamos para o quarto tópico. Deus espera que os pecadores se arrependem e aceitem o sacrifício de Jesus Cristo como pagamento por seus pecados. Marcos capítulo 1, versículo 15, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 e Atos capítulo 3, versículo 19. Ele espera que se arrependemos dos nossos pecados, eu que um dia também me arrependi. Eu vi tanta bancarrota, eu vi tanta perda, eu vejo tanta desgraça neste mundo, e um dia eu falei para mim, eu não quero mais isso. E realmente eu dei valor à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E sem contar que nós estamos nos últimos dias. Nós estamos como aquele no período de Noé, né? E a vida das pessoas continuava ali. Casavam-se, davam-se em casamento, trabalhavam, iam para festa, bebiam, era normal. Só não tinha a Copa do Mundo e nem o time do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, nessa época não tinha. Mas isso é uma distração, tá bom? Fica a dica. Quinto e último tópico, Deus envia o Espírito Santo para nos capacitar para uma vida nova. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, Atos capítulo 5, versículo 32 e Romanos 8 e versículo 14. Quer uma vida nova? A vida nova é só com Jesus Cristo. O resto é conversa fiada. Não há nada nem ninguém que possa nos salvar fora do plano de Deus. Atos capítulo 4 e versículo 12. João 14, versículo 6. Qualquer outro método e qualquer outra esperança de chegar a Deus seria inútil. Nós estamos vendo muitas coisas aí, mas toma cuidado, porque a verdade, ela dói. Geralmente, a verdade, o seu coraçãozinho, o seu ouvido, ele vai doer. Ele vai doer. Por quê? Porque é a palavra que quer te libertar, que quer te salvar. Ou seria inútil o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Comenta aí embaixo para mim. O que você acha da morte de Jesus Cristo? Você acredita que ele ressuscitou ao terceiro dia? Você acredita que ele morreu na cruz por causa do seu, do meu, do nosso pecado? Então, qualquer outro método não tem nenhuma validade, experiência própria. A Bíblia inteira é a história do cumprimento do plano da salvação. É a melhor e mais alegre notícia que podemos receber.
É por isso que convidamos todos a descobrir o que Deus planejou para o nosso bem. Amém. Existia um plano em 1900, eu não lembro a data direito, em que eles construíram um barco. Essa história ela é muito falada no mundo inteiro. Inclusive, recentemente, alguns bilionários foram para lá ver a história no local onde afundou um dos maiores navios, que eles achavam que tinha a melhor tecnologia, e eles tinham toda uma metodologia, todo um plano ali naquele barco, ali naquele navio, ali naquela condução. E todos conhecem a história. No caminho, eles encontraram ali um iceberg. E quando o piloto daquele navio avistou aquele iceberg, que eles começaram a fazer a manobra, aí não deu mais tempo. Aquele casco, ele bateu naquele iceberg, naquela pedra de gelo, abriu-se um rombo e todo mundo sabe a história, né? Então, meu amigo que está ouvindo agora, é importantíssimo que você coloque no barco da sua vida, na condução da sua vida, Jesus Cristo, porque Ele é o único que poderá te tirar de tudo isso que você está sofrendo, de tudo isso que você está passando. Seja na saúde, seja na tristeza, quem sabe você já nem dorme mais, você está preocupado com dívidas, está preocupado porque vai perder a casa, vai perder o emprego, vai perder a empresa. Todos esses livros que você leu, todos esses acompanhamentos que você teve, nada disso te ajudou. Mas este, que um dia morreu na cruz do Calvário e morreu por você, esse sim vai te ajudar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o próximo vídeo, querendo Deus. E se faz sentido tudo isso para você, eu lhe peço, por favor, compartilhe, divulga, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, querendo Deus.